Bom dia, tudo bom? Hoje nós estamos embarcados em Berlim, indo visitar a Cidade do Amanhã, um projeto de 1957, onde a Alemanha queria mostrar para o mundo que a Alemanha de cá era melhor que a Alemanha de lá. Vamos ver como é que era? A história de hoje começou em 1987, quando assisti Sobre o Céu de Berlim, de Wim Wenders. O título nacional era muito melhor que o original, Asas do Desejo. Dois anjos vagando em uma Berlim preto e branco diante da queda do muro, oferecendo esperança às pessoas, mas sem nunca poder interagir com elas. Até que um deles apaixona-se por uma trapezista Color by Deluxe. Bom, não é o filme que interessa, mas sim que um dos anjos costumava sentar-se sobre os ombros de Nike, que completa a Coluna da Vitória, o primeiro símbolo nacional da nação alemã. O monumento foi erguido em frente ao Reichstag. Mas em 1937, quando o poder passou a ficar tão concentrado nas mãos de Hitler e o parlamento tornou-se um mero chancelador de seus atos, ele e sua simbologia foram deslocados para uma das extremidades do maior parque da cidade, o Tiergarten. E é nesse parque que temos a entrada do bairro Hansaviertel, o bairro reconstruído em 1957. Após descer na sugestiva estação com o nome de Belleville, Vida Bela, estamos na entrada do bairro de Hansaviertel, que foi um bairro devastado na Segunda Guerra Mundial com bombardeios. E é por isso aqui é um resquício de uma construção em frente à Academia de Belas Artes de Berlim. Esse foi o motivo, essa devastação, para que ocorresse aqui um projeto urbanístico de reformulação do bairro e reconstrução baseado em preceitos modernistas. Vamos ver o que resultou disso e caçar o expoente arquitetônico brasileiro que contribuiu com um prédio, com uma construção nesse bairro, Oscar Niemeyer. Até daqui um pouco. O bairro tinha esse aspecto na década de 30, mas foi destruído em duas etapas ao longo de 5 anos. A primeira pelos próprios alemães, na madrugada de 10 de novembro de 1938, após a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, quando civis e forças paramilitares nazistas destruíram sinagogas, lojas, casas e apartamentos de famílias judias. A segunda, com os bombardeios aliados em 23 e 24 de novembro de 1943. Em 1953, o Senado alemão estabelece que a reconstrução do bairro Hansaviertel estaria vinculada a um concurso e uma exposição internacional de arquitetura moderna, a primeira no mundo pós-Segunda Grande Guerra. Neste mesmo ano, a União Soviética perde o líder Stalin. Na República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, uma violenta repressão dos russos aos trabalhadores grevistas, iniciado pelos da construção civil, empurra para a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, 3 milhões de pessoas. Mas a Interbal de 1957 foi pensada muito mais como resposta política do que propriamente proposta urbanística na Berlim que servia de tranca na Guerra Fria. Assim, em contraponto ao símbolo de reconstrução socialista apresentada na antiga Avenida Stalin, agora Avenida Karl Marx, no lado oriental da cidade, que era uma avenida monumental, com eixos organizados de acordo com uma rigidez hierárquica e uma arquitetura classicista, o projeto urbanístico vencedor de Gerhard Jobst e Willy Krauer para a Hansaviertel propõe duas coisas principais. Uma vida plural, com habitações de diferentes dimensões e alturas. 2. A ideia da vida em liberdade sem cercas rígidas e em meio a uma área intensamente vegetada. Se eles venceram pela qualidade da proposta, eu não sei, mas que o discurso de Jobst estava alinhado com os ideais políticos do governo daquela nova Alemanha, não há dúvidas. Ele afirmou: as pessoas livres não desejam viver como em um exército e não desejam morar em casas enfileiradas uma atrás das outras
como barracas de trabalhadores. Caminhando em meio ao verde, a gente encontra uma série de prédios baixos, casas, sobrados, barras com 4 andares, ou barras com 8 a 10 pavimentos e algumas torres. Isso é o conjunto que foi edificado nos anos 50. Em meio ao verde abundante que nós temos, a gente vai encontrar o exemplar modernista de Oscar Niemeyer. Aqui nós chegamos pela parte de trás da edificação. Vocês vão ver a torre de elevadores. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui o endereço da construção. Em meio a outros conjuntos, parque de estacionamentos, a barra e uma característica. Eu não precisaria saber de quem é esse prédio se eu prestasse atenção nos pilotis que dão sustentação ao corpo da edificação. Essa elegância no uso do concreto, Niemeyer era um gênio. Não só ele, mas os parceiros de cálculo estrutural que ajudavam ele a deixar em pé coisas que às vezes parecem meio complicadas de existir. Um dia a arquitetura brasileira já foi exemplo e paradigma para o resto do mundo. O que será que aconteceu com a gente? A partir de que momento a gente virou bundão em arquitetura? Ou será que não? Vamos tomar o rumo do país e do que a gente faz pra gente aí dentro? Similar às belas esculturas que existem na sua casa, a Casa Canoas, no Rio de Janeiro, a gente pode encontrar em frente ao jardim que dá acesso ao prédio. Eis a barra, um volume prismático regular, com um recorte marcado no 5º pavimento por uma fachada horizontal toda de vidro, com um pano bem acentuado. Agora nós estamos na parte posterior da edificação do conjunto, saindo do jardim parque em direção à torre de circulação, que é esse elemento que vocês veem, com uma coisa muito estranha. Aparentemente, eu só tenho conexão no 5º e no 7º pavimentos. E é isso mesmo. Que coisa estranha, por que isso? Que economia foi essa, Niemeyer? Um morador daqui, quando soube que Niemeyer tinha sido contratado para fazer a capital da República Federativa do Brasil, achou muito engraçado. Mas como? Ele não consegue fazer um prédio onde os elevadores servem todo mundo? Como é que ele poderia fazer uma cidade que servisse todo mundo? Saia justa essa. O prédio construído foi, na verdade, a segunda versão do projeto. A primeira fora vetada pelos custos proibitivos do orçamento original, que extrapolavam o teto de 3 milhões de marcos alemães, algo como 7 milhões e 250 mil euros atualmente. A segunda foi extraída a fórceps de um Niemeyer enfurecido pela primeira recusa. Gerd Biermann, o arquiteto responsável pela execução da obra, veio da Alemanha buscar a revisão. O metro quadrado básico, já atualizado, estipulado para o evento, custava 1.430 marcos alemães.
bem acima dos 1.100 praticados na cidade. Mas os apartamentos compensavam, oferecendo confortos contemporâneos, como central de aquecimento, esquadrias maiores e mais leves, varanda, elevador, lixeira por calha e estacionamento. Diferente do que fora proposto na Avenida Karl Marx, na Berlim Oriental, onde os moradores eram obrigados a compartilhar áreas comuns, Niemeyer propôs que uma área multiuso fosse oferecida aos moradores como ponto de encontro aos que desejassem interagir com os vizinhos. Talvez isso tenha sido ainda mais complicado de ser aceito pelos alemães do que o orçamento do projeto original. Aqui uma imagem panorâmica desde a Coluna da Vitória. Da esquerda para a direita, 1. Torre da Igreja Evangélica Protestante, do alemão Ludwig Lemmer. 2. Walter Gropius Haus. 3. Pierre Vago Haus. 4. Um pedacinho da Alvaralt Haus. 5. O prédio do alemão Fritz Janek com o sueco Steen Samuelsson, que fariam juntos os estádios de Gothenburg e Malmö para a Copa do Mundo da Suécia em 1958. 6. A Avenida Altener Strasse. E 7. O prédio de apartamentos de Oscar Niemeyer e Soares Filho. Novamente a sequência. Igreja Evangélica Protestante, do alemão Ludwig Lemmer. De frente para um belíssimo parque, nós encontramos o exemplar assinado por Walter Gropius, um outro alemão da escola da Bauhaus. Duas vistas frontais da Pierre Vago Haus. A gente está no térreo do edifício projetado pelo arquiteto finlandês Alvaralt, para a mesma feira de construção de 1957. Fundos e frente do prédio de Fritz Janek e Steen Samuelsson, a Altener Strasse desde a Coluna da Vitória, frente e fundos do prédio do Niemeyer com o Soares Filho. Como laboratório de arquitetura, a reconstrução de Hansafittel serviu para testar edifícios protótipos, para investigar se cozinhas e banheiros funcionariam no meio das habitações, para a instalação de grandes áreas envidraçadas e a tecnologia das janelas. Isolamento termoacústico também foi motivo de interesse. Agora, com os olhos de hoje, a reconstrução do bairro deu certo muito mais pela popularidade no mercado imobiliário devido à localização central e por estar dentro de um parque. O planejamento urbano deixou a desejar quanto à diversidade de usos ou até mesmo pela falta de integração entre ruas, praças, recantos e equipamentos com a cidade como um todo. Entre as críticas que eu li envolvendo o alto custo do complexo e a pouca atenção dada aos moradores da época, a melhor frase foi a que a Interbau não seria um pedaço da cidade desenvolvida, mas ainda hoje uma exibição de construções, onde cada prédio diva quer roubar a próxima cena. Então, essa obra atrai não só brasileiros, mas a gente pode ver que outros turistas também podem se deliciar um pouco com a maravilhosa obra de Oscar Niemeyer e Soares Filho. Espero que vocês tenham gostado.